Olá, boa noite. Vamos tentar mais uma vez. Vamos ver se vai resolver agora. Quando. E agora, gente? Tá sem eco? Tá sem eco? Como é que tá agora? Vamos tentar mais uma vez. E agora? E agora? Pra mim tá tudo ok. Não sei Vamos ver como o é que que o tá pra pessoal galera. diz O pessoal aqui. diz aqui. Vamos ver, o pessoal Vamos ver, o entrando pessoal já vai entrando já vai responder. responder. Agora como é Agora que... como é que... Bah, que sacanagem isso. Nossa, Nossa, não não acredito. acredito. Tu tentou, quando tu concluiu a live, tu fechou o teu Facebook e entrou de novo? Fechei Ou tudo. Facebook não, Fechei tudo. Instagram. Instagram. Fechou tudo. Instagram. E tu, Deixa eu tu tirar fez o isso fone também? agora. Tenta tirar o fone então, vamos ver. O E aí, tá com eco? pessoal tá com eco? Agora não. Não? Ah, então vamos lá. Não, Ficou pra sem. mim não apareceu. E agora, gente? Eu falando, fica com eco ou tá tranquilo? Vamos ver quem Sem responde. eco. Ó. Ah, sim. Quando ela tá sozinha, quando tu entra, entra o eco. Mas agora eu não Ó, tô ouvindo parou, mais. parou, parou. Só tá dizendo que parou, acho Parou. que foi. Ah, então foi. Ah, então beleza. Então vamos lá. Boa noite, gente. Vou ter que começar a introdução de novo, né? Então, a ideia da live, dessa série de lives, é pegar o tema, falar um pouquinho sobre como as famílias estão fazendo educação com seus filhos. E eu usei a música do Pelé de 1998, em que ele diz que toda criança tem que aprender a ler e escrever, e que nós só seríamos uma nação quando todas as crianças estivessem na escola. E uma brincadeira que eu fiz com essa história é o que o mestre Pelé não disse, né? E ele fala isso na música, mas eu acredito que as coisas não ditas são tão importantes como as ditas, né? Então, hoje na terceira live dessa série, a gente tem aqui o Todero e o tema da live de hoje é o mestre Pelé não disse para alfabetizar seu filho. E o Todero, com toda a audácia, não respeitou o que o mestre Pelé falou e foi lá e alfabetizou o Antônio. E só antes de passar a bola para o Todero, falar que eu conheci o Todero através da irmã dele, né? Tem o nome mais bonito desse mundo, que se chama Alana também. E ontem eu estava até brincando com ela de que foi a primeira Alana adulta que eu conheci. E aí ela riu e disse: será que tão adulta assim? Eu tinha conhecido só Alanas crianças, né? Não tinha conhecido nenhuma adulta. Mas é Verdade, isso. né? A gente é comum até ver ela na criança, né? Mas Todero, fica à vontade para te apresentar. Alana, eu agradeço demais o convite, né? É um tema que eu gosto muito de falar. Educação, no geral, né? É um tema que eu estudo há muito tempo, que eu gosto de tentar orientar com um pouco que eu sei, com um pouco que eu aprendi. E eu conheci teu trabalho também, né? Foi por causa da Alana que acabou nos apresentando, né? E vem acompanhando a forma como tu trabalha aqui no Instagram. E eu acho fascinante mesmo essa questão do trabalho com as crianças. Eu tive esse primeiro contato com um colega de COF, que era o curso do professor Olavo de Carvalho, de filosofia, que era o Carlos Nadalim, né? Que ele ficou bastante famoso, com um blog, Como Educar Seus Filhos, e hoje eu não sei como é que estão essas questões políticas, mas ele estava trabalhando no MEC na questão de alfabetização, mas eu Sim. não sei
com tantas mudanças, se ainda continua ou não, eu espero que sim. Mas ali foi o meu primeiro contato. Início, o Antônio, eu acho que ele era recém-nascido. Ele tá até de aniversário hoje. Ele não Ah, está aqui em casa, está lá na parabéns. minha sogra. Amanhã eu estou indo para lá ver ele, né? E eu tive esses primeiros contatos e começou a crescer aquela vontade de a gente tomar pulso pela educação dos filhos. Mas era tudo muito incipiente ainda naquele momento. Ele está fazendo 8 anos, né? Isso há 8 anos atrás. Não era tão difundido a questão do homeschooling como é hoje, né? Não que hoje acho que a situação não está muito melhor ainda, né? Ou como deveria estar, mas já tem bastante gente falando sobre, né? Graças a Deus, que venham mais pessoas falando sobre isso, né? Então, ali que foi que os meus primeiros contatos mesmo com isso, e começando a nascer essa vontade de, poxa, eu tenho uma responsabilidade aqui como pai, né, de tentar fazer o melhor pela educação do meu filho, a educação pelas vias tradicionais. Eu já não acreditava por outros motivos, né? Então, aumentou essa vontade de eu estudar para saber como passar para ele. E esse contato com o Carlos Nadalim foi importante porque ele vinha trazendo várias abordagens, né? Eu nunca cheguei a fazer o curso dele, mas o blog tinha muito material, muita informação, e isso para mim naquela época foi muito importante. Sim, e como é que foi esse processo? Que idade começou? Como é que começou? Por onde foi que começou o processo de alfabetização dele, propriamente dita, assim? Eu não consigo mensurar assim, tá? Mas eu acho que porque eu vejo como não foi algo que eu tenha feito assim, eu ou a minha esposa, né? Porque nós dois estávamos sempre caminhando junto nesse Uhum. sentido. Que a gente tenha feito algo extremamente consciente para alfabetizar ele, sabe? Não existia um método, vamos dizer assim, um método de alfabetização. Óbvio que a gente sabe que esse processo de aprender a ler, ele não é algo natural, vamos dizer assim, né? A pessoa ela pode ficar analfabeta o resto da vida, mas ele também não é, tipo assim, um bicho de sete cabeças para as crianças, né? Então, tanto que os nossos pequenos esforços, mas eu acho que foi desde cedo, sabe? O que eu mais atribuo, com certeza, foi o hábito da gente contar histórias, né? E o hábito, daí é um hábito meu, muito particular, de conversar. Eu sempre, desde que ele era pequenininho, fazendo dormir, coisa e tal, cantava ou conversava, e nunca conversava com ele dessa maneira, tipo, como alguns pais fazem, trazendo aquela linguagem mais infantil, tentando reproduzir uma linguagem de criança. Eu sempre falava muito com a linguagem que eu tenho, né, com o vocabulário que eu tenho. Então eu acho que naturalmente, à medida que ele foi crescendo e entendendo aquilo, sempre ouvindo aquelas histórias, isso foi meio que sendo absorvido por ele, né? A gente tem alguns autores que a gente vai falar que o nosso processo de educação é muito através da mimese, né? Através da imitação, através a gente vê e tenta reproduzir. Então eu acredito que o processo de alfabetização é muito isso. E o Carlos Nadalim falava muito dessa questão sonora, né? Porque a gente aprendeu a alfabetização através principalmente dos grafismos e a alfabetização silábica. Se eu estiver Isso. cometendo algum erro aqui, Não, é tu isso mesmo. me corrige.
mas na minha geração, pelo menos, foi a silábica, né? A gente aprendia As a famílias palavra silábicas, né? correspondente, né? E daí depois juntava e método silábico. Isso, E aí depois ele falou que nas novas gerações já não era nem mais o método silábico, era um método que eu acho que apresenta a uma palavra, imagem, a imagem, a eu, palavra. eu não me lembro o nome desse né, Que é o especificamente. método global. Isso, que na época ele comentava que era pior ainda, né? Terrível. Porque é uma espécie de uma inversão, porque tu vê o grafismo primeiro para depois entender o som. E no nosso processo de aprendizagem, primeiro é sempre o som, né? A gente aprende a Sim, ouvir primeiro para depois falar. Depois que fala, né? A gente já vai aprender a ler para depois escrever. Então, exatamente. no processo de alfabetização, a gente também tem que ouvir primeiro. Então, por isso o método fônico que ele defendia tanto, né? Sim, E aí eu acho que isso contribuiu demais para ele. Claro, a gente repetia, botava muito aquelas musiquinhas com o ABC e coisa e tal, mas a gente pegava nos fonemas, tentar. Eu me lembro que eu fazia muito essas brincadeiras do som, do V, né? E era sempre som, sempre muito musical. Eu tinha o costume de cantar para ele dormir e todo dia contar histórias. Botava às vezes aquelas histórias da coleção Disquinho também para ele dormir. Então, sempre foi muito isso. Eu acho que foi isso que contribuiu demais para a alfabetização dele. E aí, quando ele tinha, no início dos 5 anos, de 4 para 5 anos, ele já começou a reconhecer algumas palavras e sabe, e aí foi um processo, como é que eu posso dizer assim, foi muito rápido. Para nós foi muito rápido. Foi muito surpreendente quando ele começou a falar as primeiras palavrinhas, ele já começou nos livrinhos infantis que a gente tinha a juntar aquilo, a ler, a gente ia corrigindo, ia lendo junto e logo ele já estava sozinho. É uma coisa assim, para nós era muito impressionante, porque a gente não tinha, vamos dizer assim, não tínhamos um horário como. Porque a gente, assim, no início eu até queria que a gente fosse homeschooler mesmo. Mas daí depois. Porque tem um radicalismo também nesse tem, pessoal, às vezes, muito homeschooler. tem, E eu tem. acho que radicalismo é ruim para qualquer coisa. Verdade. E na nossa vida, porque hoje em dia, claro, hoje em dia eles nem estão na escola porque tá tudo Por questão parado, da né? Mas pandemia, né? ele frequentou uma pré-escola e está matriculado e de vez em quando vê as aulinhas online ali, né? E a gente tem a ideia de que a gente vai ser protagonista e ajudar na formação dele junto. A nossa ideia não é aquele homeschooling integral, né? E eu não tenho nada contra quem consegue fazer isso, né? Eu acho uma maravilha. Mas nem Também todas não, as não tenho nada famílias, contra. nem todas as famílias Sim, conseguem, sim, né? Não está na realidade de todas as famílias. sim, com Então, certeza. Eu sempre digo isso, né, Tódero, que para muitas famílias, para a maioria das famílias, a escola é essencial, é importantíssima. Tem um papel fundamental na formação das crianças. E o radicalismo realmente é bem perigoso, como tu falou. eu falo muito de maturidade, falo de relacionamento, e às vezes o pessoal quer pegar umas referências. Ah, mas os casamentos, os relacionamentos lá na Idade Média não tinha. Bom, mas não dá mais para reproduzir aquelas soluções da Idade Média lá, não estamos mais lá naquele. Sabe? Então, tipo, às vezes fica uma espécie de um puritanismo, assim, só por. É uma espécie de ilusão mesmo, né? Que acaba se criando. Mas o importante é a educação das crianças. Então, esse processo foi um processo que eu notei que a partir do momento que ele conseguiu adquirir, ele conseguiu na cabeça dele juntar os fonemas com a questão gráfica das palavras,
foi muito fácil, foi muito rápido também, Sim. né? O que tu falou é o processo ideal. O processo de alfabetização que tu descreveu é o processo ideal, porque primeiro tem a consciência fonológica, que é a base do processo de alfabetização, junto com outras habilidades. E a última parte é a questão das letras, do grafismo mesmo, né? E então, tu trabalhar a consciência fonológica da criança desde muito cedo é a receita do sucesso da alfabetização depois. O que a gente vê é um atropelo de métodos, porque a consciência fonológica não é um método, né? A consciência fonológica é uma habilidade. E aí o método que tu vai aplicar, seja ele fônico, seja ele através de gestos, e aí tem de uma infinidade de métodos, eles têm que se basear na consciência fonológica, porque foi exatamente aquilo que tu falou, né? O processo natural, a gente aprende a falar primeiro, a gente fala, e inclusive a questão motora, nossa, não está preparada na primeina infância para segurar um lápis e escrever, ou para ter um tempo de concentração e ler por muito tempo, né? O nosso próprio desenvolvimento ali nos 3, 4 primeiros anos é um movimento, é o tempo todo explorando o mundo, é, explorando, conhecendo pessoas, se relacionando com as pessoas, fazendo essa troca de experiências com as pessoas que vivem na casa, depois o ambiente maior, né? Se a criança vai para a escola, para outros ambientes. Então, o próprio desenvolvimento nosso, ele dá dicas de como deve ser a alfabetização. Perfeito, isso aí que tu falou eles, eles, eles meio que vão conduzir, se tu, obviamente que, como eu falei, eu acredito muito nessa questão de contar histórias e bater nessa questão dos fonemas, isso ajudou demais. Uhum. Mas eles vão dando indicativos e vão mais ou menos pedindo orientação, né? Mostrando o É caminho, aquela né? coisa, se os pais estiverem presentes, se estiverem atentos, não vão ter muita dificuldade nessa tarefa. E Sim, principalmente, assim, eu vejo como mais importante essa questão da leitura de histórias, né? Porque se a gente vai pegar aí sim a educação clássica, medieval, né? As artes liberais, o trivium e o quadrivium, né? A literatura, o ler, né? Isso desenvolve o nosso imaginário, a nossa inteligência de uma maneira que os pais deveriam se preocupar praticamente só com isso, sabe? E talvez com aritmética, matemática básica ali no início. Quando eu falo isso, sei lá, eu acho que é os primeiros 10, 11 anos da educação da criança, isso. sabe? Porque Se ela se tiver uma essa criança, base bem feita, né? se ela tiver com essa Concordo. base bem feita, se ela tiver colecionado histórias na memória e no imaginário dela o máximo possível, né, e tiver reforçado isso, ela vai ter capacidade para se desenvolver em qualquer outra área de uma maneira muito superior, né, química depois, física, sabe, porque ela vai ter uma compreensão de textual, vai ter uma clareza, tanto na parte de se expressar, quanto na parte de entender o que os outros estão querendo transmitir, né, através da linguagem, através de um enunciado, através do que quer que seja, né. Tem um autor que eu li depois, que é o John Taylor Gatto, né, tem um livro dos que tem traduzido no Brasil, acho que tem um, que eu acho que é o Emburrecimento Programado, né, que ele fala sobre um currículo oculto que existe nas escolas, né, e de como o currículo que é montado nas escolas hoje em dia é feito de alguma forma para emburrecer as crianças, né? Ele tem a teoria dele, mas ele traz fatos que são muito contundentes, né? Como essa questão de divisão de matérias, como isso não é proveitoso para a educação
de uma criança, porque quando daqui a pouco ela está se interessando por uma matéria, toca a sineta e ela tem que, Sim, como se fosse desligar a chave na cabeça dela para entrar numa outra matéria, né? E no desenvolvimento da educação, principalmente depois quando a gente é adulto e vai buscar a nossa própria educação, a gente sabe que não é assim. A gente não fica ali lendo 40 minutos e aí toca uma sineta e a gente para, né, todo aquele interesse que a gente está tendo por aquele assunto e troca por outro, né? Não é, a gente vai não, não é assim. estudando o quanto a gente consegue e o quanto a gente consegue reter de atenção naquele assunto, né? Não é por prestação, assim. Então eu gosto muito desse autor, porque ele fala, tem uma coisa que ele fala que eu acho maravilhosa, que é assim, olha, se vocês querem que os filhos de vocês sejam geniais, exponham eles ao maior número de experiências possível. Experiências de vida, né? E experiências também, e no que tange a experiência de vida, nada melhor do que as histórias, né? Então, eu acredito muito nisso. Quanto mais livre, até para eles experimentarem e descobrirem o que... Porque na educação tem uma coisa que é muito importante, é o nosso interesse pelo, pelo, por, pelo que a gente quer estudar, né? Se a gente não tem interesse numa matéria, é muito difícil a gente aprender ela realmente. A gente até aprende, mas às vezes acaba esquecendo. Mas quando a gente tem um interesse real, né, seja pelo que for, seja pela vida das borboletas ou seja por filosofia, aquilo se transforma em algo maior. Então, eu acredito muito nisso. As crianças, elas tendo as experiências próprias, elas podem encontrar aquilo que elas se inclinam mais, que elas gostam mais. E quando elas acham aquilo, deixa aquilo fluir de modo mais intenso possível, né? Que o pai esteja presente para poder, então, daí com uma visão um pouco maior, ajudar o filho a desenvolver aquele interesse naquela área que ele encontrou. E se ele se encher o saco daquilo ali e achar outra, não precisa se desesperar. Fomenta aquilo de novo, né? Porque a gente sabe que na educação uma coisa às vezes puxa a outra, né? Um interesse às vezes vai ligar a outro. Então eu acredito muito nisso. Eu também. A gente eu estava até falando com a Luana na última live sobre isso. A criança ela vai dando pistas do caminho. E se a gente está atento, a gente consegue, né, como tu falou, proporcionar experiências, orientar, porque aí a nossa experiência aí vale, né? De repente a criança se interessou por um assunto e tu já leu esse assunto, ou conhece alguém que pode te ajudar, e aí vai traçando o caminho. Uma questão bem interessante que eu vejo é a exigência da escola ou da educação no geral, de que a criança escreva muito cedo. Escreva no que eu digo de produção mesmo dela, autoral. Mas se a gente for pensar como é que uma criança vai escrever se ela não tem um repertório de leitura, né? O que ela vai fazer ali naquele momento, ou é uma cópia da história que a professora trabalhou, né? Pensando na escola, ou são coisas sem muito sentido, sem muito significado. Então, a escrita mesmo, a escrita criativa, a escrita que eu acho que é muito interessante ser trabalhada, a gente consegue fazer desde que a criança tenha um repertório. Ela tenha ouvido muitas histórias ou lido muitas histórias. Então, essa cobrança de uma escrita criativa sem um repertório também é complicado. E, e, e o que tu falou é exatamente isso, tipo, oferecer o maior número de experiências, de histórias, vai criar um repertório, não só de literatura, mas de vida também, de experiência para essa criança. Isso faz toda a diferença no processo educativo, né? Não, com certeza. E a gente, eu sempre gosto de olhar os exemplos de quem deu certo, né? Se a gente vai pegar os grandes escritores, ou seja, aquelas pessoas que deixaram livros que contribuem mesmo para a humanidade, todos eles
passaram os primeiros anos das suas vidas lendo, absorvendo o que os outros tinham a dizer, ou seja, como tu falou, expandindo o imaginário, criando esse repertório, né? Vivendo as suas experiências, comparando as suas experiências com as experiências que eles veem nas histórias, que eles veem nos livros, que eles aprendem com os grandes personagens da história que eles vão conhecendo. Então, é esse jogo, é esse caldeirão de coisas que a gente vai preparando que vai nos dar esse estofo necessário para que quando a gente for escrever, né, a gente realmente ter conteúdo para escrever, né, ou escrever alguma coisa que tenha substância mesmo, que seja importante, né? Então eu concordo plenamente contigo, né? Hoje o Antônio com 8 anos ele já está iniciando essa vontade, né? Porque ele já gosta de ler quadrinhos e coisa e tal, então quer escrever os próprios quadrinhos, Isso é né? muito legal. Claro, a gente nota ainda que mas assim, nunca foi algo forçado, é ele que tem essas ideias, né? Isso. Claro, Mas a gente nota que... Pode falar, Não, pode pode falar. falar. Mas, Não, tipo, assim, eu só noto que as histórias são bobinhas ainda, entendeu? Mas ali é um início de uma vontade, eu não posso cortar aquilo, né? Eu tenho que incentivar aquilo, pelo contrário, né? Para que ele entenda como é que é feita a estrutura de uma história, como é que... Então ele pega todas as referências dele e bota ali, ainda ele não sabe como encaixar isso. Mas aí é que vem a nossa experiência e a gente vai corrigindo aqui e ali, né? Mas eu atribuo isso muito ao fato dele ter lido, ele lê muito, né? E ele tem uma capacidade de leitura, assim, invejável, sabe? E eu não acredito que ele seja... É isso que eu queria deixar para as pessoas. Eu não acredito que o meu filho seja um superdotado por ele ter sido alfabetizado antes de entrar na escola. Eu não acho que ele seja uma criança com uma inteligência acima da grande maioria das outras, entendeu? É só ao que ele foi exposto, sabe? E a gente, obviamente, corrigindo aqui e ali, né? E ele tem uma capacidade de leitura que eu, pelo meu conhecimento, eu sei que tem gente que não tem na faculdade que não sabe ler que nem ele. Sabe? Eu não falo isso com orgulho, mas nem falando que ele é um gênio, mas é porque as pessoas chegam na faculdade, hoje em dia a gente sabe, muitas delas, né, uma porcentagem grande, como que chamaria de analfabeto funcional, né? A pessoa sabe ler, obviamente, né, mas ela não sabe compreender um texto que saia um pouquinho do simples, né? Interpretar e ver nuances e qualquer coisa nesse sentido. ela sabe Isso decifrar as letras, né? Justo, sabe juntar ali aqueles grafemas ali e falar o som da palavra, né? Mas entender mesmo. Sim. Por isso, a gente vê aqui na internet, né? Às vezes alguém usa uma piada, usa uma ironia, as pessoas não conseguem entender, né? E se ofendem, e isso e aquilo, porque simplesmente não conseguiram ler, né? E entender a intenção da outra pessoa. E a culpa não foi da outra pessoa que escreveu mal, a culpa é da pessoa que não soube ler a intenção daquele texto simples, textos de stories, texto de Twitter, tem 140 ou 200 caracteres, né? Então isso é um sinal muito forte para nós, e os pais têm que estar atentos, porque se não for pelos pais tomar esse protagonismo, do nada isso não vai acontecer com as crianças, né? Elas não vão aprender a ler sozinhas. Algum incentivo elas têm que ter, mesmo que tenha sido
meio que nem o nosso, assim, sem uma metodologia muito clara. Mas claramente houve o incentivo. Sim, quando tu fala essa questão da metodologia, é porque as pessoas, no geral, pelo menos a maioria das pessoas com quem eu falo sobre isso, imaginam que na tua casa tu faz como na escola, a educação, né? Transpõe a Justo. escola para tua casa. Então, acha assim que tu tem os horários das aulas, que tu tem o horário do recreio, que tu tem tudo isso como se fosse na escola. No Então, início, quando eu lia sobre homeschooling, eu achei que era muito isso, sabe? isso, Mas eu vou ter que criar uma grade, quem é que vai fazer, né? exatamente. Então, a É, gente é tem porque essa, enraizada essa ideia da escola, né? sim, E a gente, quer reproduzir uma escola dentro de casa. exatamente. E quando tu diz que não tem horário, que não tem um método, que não tem essa organização escolar, parece assim, num entendimento geral, é que é uma bagunça, que é desorganizado, que a criança não aprende, e é justamente pelas pessoas que eu venho conversando, que vem fazendo algo desse tipo, a gente tem exatamente o resultado contrário, né? O resultado não esperado pelas pessoas, de que funciona, de que as crianças se desenvolvem, que as crianças aprendem, porque principalmente, como tu falou, a liberdade de, de trilhar o caminho, né? Os interesses, aquilo que ele gosta, aquilo que a família vive, né? Não é algo fora da família, né? Cada família tem seu ritmo, tem as suas atividades, tem a sua rotina. Então, tudo isso interfere, né, na educação da criança. E com esse estímulo que a família dá para a criança mostrar o caminho, a gente tem um desenvolvimento, a gente tem aprendizagem, e não o contrário. Mas é uma coisa que, como tu falou, quanto mais a gente falar, as famílias se exporem, as pessoas vão entendendo como é que funciona. Eu também, imagina, eu professora, eu queria ter um quadro em casa com né, Mas tu estava uma até falando régua, sobre daquela isso, régua. né? Eu estava pensando aqui agora. Esse mesmo autor, o John Taylor Gatto, ele fala que as crianças elas ficam com muita raiva, porque ele foi professor de, foi eleito até 3 vezes o melhor professor de Nova York, da cidade de Nova York. E ele falava assim, olha como é que as crianças elas sentem muita raiva porque os processos, as sequências naturais da vida numa escola não são ensinadas. É tudo por recorte, como ele estava falando. E essa raiva por elas verem essa quebra da sequência natural das coisas é, é, é a forma que elas têm como expressar essa frustração delas, né? Essa ansiedade, aquelas coisas que a gente vê muitas professoras dos primeiros anos reclamando, né? As crianças super ansiosas, super com, com raiva e mesmo agitadas, né? E aí ele vai dizer assim, só para a gente entender o que é as grandes sequências naturais da vida, é alguém plantar uma coisa e entender que existem vários processos até a colheita ser feita, né? Da colheita de um alimento, uma cozinheira que vai pegar todos aqueles ingredientes. Então, tipo assim, uma mãe em casa e os filhos observando ou ajudando a fazer todos os passos de uma receita até estar na mesa, aquilo ali é uma experiência de aprendizado real, entende? Porque a criança ela está vendo a dignidade e está entendendo a sequência, ou seja, eu boto tal coisa antes de tal coisa, depois eu tempero, eu espero a água ferver, aí eu tenho que esperar mais um tempo cozinhar. Tudo isso representa essas sequências naturais, entendeu? Nada tem dignidade, cada passo daqueles ali feito na cozinha, e a criança vai entendendo aquilo, até chegar no resultado final, que é a família comendo. Assim como o nascer do sol até o pôr do sol. Essas são as grandes sequências
naturais e que a gente tem que aprender através da observação e que isso vai trazer depois para a nossa vida, por exemplo, a gente entender que cada dia de trabalho é o que vai dar um resultado lá dos projetos que a gente está buscando na nossa vida. E hoje em dia a gente vê as pessoas já não têm mais isso, né? Há um imediatismo, elas querem cortar do início do projeto para o resultado final. Só que isso na realidade não acontece. E aí a gente vê pessoas frustradas, pessoas ansiosas, e Sim, pessoas adultas, e vê crianças também, sabe? Porque cada vez está mais cedo esse processo de se ficar ansioso e de se querer um resultado imediato de todas as coisas, né? Então, não são assim, mas expor a experiências é algo... Não, às vezes é observar o nascer do sol com o filho, observar o pôr do sol, plantar uma hortinha, cozinhar junto ali, brincar, entende? Essas coisas, todas elas são experiências, né? Isso tudo é experiência de aprendizado. Se o pai tiver um olhar atento e conseguir ir explicando, né? Porque os pais estão ali todos os dias, então todos os dias eles vão educando também, né? Não precisa querer educar tudo num dia só, é, né? Até porque a criança não vai absorver tudo num dia só, né? sim. Pegar e fazer tudo num dia da semana só. Não, agora a gente vai trabalhar tudo isso, Isso. porque os outros dias a gente não vai ter tempo, aí acumula tudo. Mas então, Todo Paulo, além momento é do. um momento para esse aprendizado, né? Com certeza. E o que tu falou é fundamental. Se a família está atenta, observando e proporcionando, conseguindo dar esse apoio para a criança, com certeza é o caminho certo. É o caminho, não o caminho certo que todos devam seguir, não é isso que eu quero dizer, mas é o ideal. Tanto a criança que está na escola quanto a criança que é educada em casa. Não importa, se ela vai para a escola ou não. Como tu falou, né? O protagonismo educacional não está ligado a educar a criança 100% em casa. Tá, tá ligado a família realmente estar atenta ao desenvolvimento da criança e proporcionar as experiências que ela precisa para crescer e para aprender. E aí tu tem a Clara também, né? O Antônio fez 8 anos Isso, a Clarinha. A e a Clarinha está com Clara. 4. Ela ainda não. Mas ela está indo pelo mesmo processo do Antônio, a gente está notando, Isso. né? E Ela aí, já dá os sinais que ele vai ser mais ou menos na mesma época, assim. que legal. Porque E esse aí, hábito se permaneceu, né? E hoje em dia até o Antônio conta muitas histórias para ela, né? sim, legal. E o que tu considera assim mais importante? Eu acho que tu já falou isso aqui, eu suspeito que seja, mas o que tu considera mais importante ensinar para eles, para os dois? O mais importante. Eu acredito que é uma. Principalmente tu fala em questão de vida mesmo, num geral, ou questão No só geral, dessa parte? no Eu geral. acredito que aí são os valores, né? Os valores que formam um homem adulto, responsável, sabe? No meu caso, que eu sou católico, que eu torço para que eles sejam bons católicos, né? E sejam, tanto ele quanto ela, um bom homem e uma boa mulher, né? Pessoas maduras que consigam lidar com as suas emoções, que consigam ir em busca entender o seu sentido de vida e queiram escrever grandes histórias com as suas vidas. É só isso que eu desejo para os meus filhos e que eu gostaria que eles tivessem. Eu não sei, eu não sou aqueles pais assim que eu tenho um grande sonho que meu filho seja A ou seja B, sabe? Eu quero que o que eles escolherem, eu vou apoiar, em termos de profissional ou de vida, entendeu? Mas eu quero que eles sejam
como na literatura a gente fala assim como um Dom Quixote, assim como um personagem, um bloco, assim, tu olha e tu vê ali, assim, ali tem uma personalidade, ali tem uma pessoa. É isso que eu quero que olhar para os meus filhos no futuro e ver duas pessoas íntegras, vão ter os seus defeitos, obviamente, mas pessoas interessantes, personalidades, assim, sabe? Ninguém vai confundir o Antônio com a massa em geral ou a Clara com a massa em geral. Vão ser pessoas inteiras mesmo, íntegras, né? Cada um com as suas particularidades. É só isso que eu desejo, que eles consigam construir isso, construir a personalidade deles. E se eu puder, eu vou tentar sempre contribuir para isso. Eu acho que a minha Muito legal. missão de pai é tentar contribuir para que eles atinjam isso na vida deles, né? Obviamente eu não vou poder fazer tudo, mas tudo que tiver ao meu alcance, eu vou estar sempre tentando ajudar. Muito legal. Então, Nero, fala um pouquinho do teu canal lá, das histórias do teu projeto. Esse foi porque eu tenho aqui no Instagram, a gente fala muito a questão, justamente essa questão da personalidade, sentido da vida, temperamentos, as duas camadas da personalidade, né? E há muito tempo eu tinha essa ideia. Eu queria, porque esses áudios da coleção de skin, uma hora eles têm, outra hora eles não têm, uma hora eles estão super altos. Então eu queria fazer um canal que tipo tivesse ali para quem quisesse ouvir, porque tinha historinhas que eu botava, que às vezes o Antônio gostava de uma, ele queria ouvir todos os dias a mesma. Então eu queria, bom, vou criar um canal, um local seguro, né, onde os pais possam ir ali para ouvir esses áudios. E eu gosto também de narrar a história e coisa e tal. E aí eu falei, bom, vou pegar os livros que eu acho mais legais, assim, infantis, como o livro das virtudes, os contos dos irmãos Green, aqueles, a coleção do Andrew Lang, né, o livro azul das fadas, o livro verde das fadas, e vou narrar essas histórias como se fossem uns audiobooks, né, e vou jogar lá para quem, porque assim, eu me lembro que por mais que eu contasse histórias, tinha dia que de noite eu estava cansado. E eles queriam ouvir as histórias. Então era uma mão na roda, eu ter o YouTube, eu botava lá o áudio, ficava ali com eles, eles escutavam, né? E aí já estava mais escuro também o quarto, e aquilo ali facilitava. Então é nesse sentido, assim, eu quis criar esse canal lá, que está lá no YouTube, Histórias Clássicas, eu botei o nome, né? E eu já estou botando lá uns áudios desses que eu estou salvando, da coleção de skin, que fizeram parte da minha infância, que eu sei que fizeram parte da infância de um monte de gente, né? E eu já estou começando a gravar alguma coisa aqui, né? Ai, que Mas legal. é sempre tudo muito. Eu tenho que ir com calma, porque eu tenho muito ímpeto de fazer novos projetos. Aí é o sanguíneo se azarando, né? Então eu vou com calma, vou botando lá, vou botar uma historinha a cada 2, 3 dias, ou uma por semana, né? Com o tempo vai ficar uma boa coleção de histórias para o pessoal ouvir, porque eu tenho também os meus cursos, tenho os atendimentos, né? De terapia que eu dou. Então, às vezes é muita coisa e eu tenho muita vontade de fazer, mas daí como é que é? Tem aquela piadinha agora que tem aqui no Instagram, né? Como é que você consegue fazer tanta coisa? Faço tudo mal feito, né? Então, eu não quero isso, né? Eu quero dar atenção e tentar fazer o melhor sempre. Então, vou mais devagarzinho, mas é um projeto legal. Acho legal e acho que com o tempo eu vou conseguir botar lá um bom número de histórias. Agora eu acho que tem umas 7 ou 8 lá da coleção de esquinho. E eu já gravei umas 7 ou 8, só que eu ainda não joguei para lá. Eu vou começar a jogar devagarzinho daí. Ah, legal. E uma coisa que tu falou bem interessante, que as crianças gostam de repetição e elas aprendem muito com a repetição.
Então, Os pais não quando devem não deve se podar a incomodar com repetição. essa repetição, Não. né? Se a criança pediu de novo, coloca de novo a história. Ela vai querer que tu leia 50 vezes o mesmo livro. E cada vez que tu lê, cada vez que ela ouve, para ela é uma novidade. Ela percebeu algo que ela não tinha percebido na primeira vez. E aquilo Ela ajuda também na estabilidade emocional dela, também, né? ela E sabe isso que aí vem depois depois. na área da psicologia a gente aprende que, tipo assim, essa repetição das histórias, daqueles sentimentos, né? Do sentimento do mal, do Chapeuzinho Vermelho, quando tá com o lobo mal ali, aquelas coisas tá cristalizando nas crianças. Olha, existe um mal, eu preciso, no caso, na moral lá da Chapeuzinho Vermelho, eu preciso obedecer a minha mãe, né, para aquele mal não me acontecer, né? Eu vejo certas características aqui, poxa, aquele lobo lá está tentando me enganar. Isso tudo é importante, porque vai cristalizar. A criança não tem isso cristalizado como o adulto tem. O adulto já teve trocentas experiências na vida, mas a criança não teve ainda, né? E hoje em dia, as nossas crianças, muito mais dentro de casa, sem contato, muitas vezes com. Antigamente as famílias eram maiores, existia. Era tudo diferente. Né? Hoje em dia está muito tudo dentro de casa, infelizmente. Essa é a nossa realidade. Então, eu vejo como cada vez mais importante, porque elas precisam cristalizar esses sentimentos dentro dela, porque elas já têm um número reduzido de experiências pela, pela, pelo nosso modelo de sociedade hoje em dia, o número de experiência delas é mais reduzido. Ou a gente tem que tentar expandir isso, ou se ela quiser essa repetição, repete mesmo, porque precisa e vai fazer um bem danado, tanto educacional quanto emocionalmente também. Sim. Então, achei muito legal a tua iniciativa. Eu uso bastante a coleção de espinhos. Não, é Indico para demais. todo mundo. É muito legal. E aí, às vezes, a gente pode dizer, mas é uma coisa tão antiga, as crianças de hoje não vão curtir. Elas curtem, sim. Gostam, gostam. Elas adoram. Uhum. E trabalha uma coisa também muito importante que a gente não comentou aqui, que é a questão da imaginação, né? A gente tem muito audiovisual, então a gente tem o desenho pronto, né? Os filmes, que eu também adoro, acho que são muito legais de trabalhar com as crianças, mas tem a questão do ouvir. E ouvir e imaginar como é que é. Por exemplo, eu gosto muito da história da cigarra e da formiga lá da coleção de espinho. Como é que é a cigarra? Como é que é a formiga? Como é que é o trabalho da formiga, né? Como é que é o trabalho da cigarra, que a cigarra fica cantando. Então tem toda essa questão da imaginação também, da criança poder imaginar ali a história na cabecinha dela com um áudio. E isso acontece quando a gente conta uma história para uma criança também. Então, muito obrigada, Todd. Não sei se quer colocar mais alguma coisa. Acho que a gente já está quase terminando o nosso tempo Agora eu aqui. acho que nem tem mais tempo o Instagram, né? Ah, não tem mais? Eu acho que já não tem mais aquele negócio de uma hora. Acho. Foi o que me Deixa eu ver. disseram. Também não É. vamos. Mas, assim, eu só agradeço. Sempre que quiser conversar comigo aí sobre literatura, história e educação, é só chamar. Para mim, eu fico aqui e eu falo, né? Então a pessoa tem que me cortar, mas eu vou falando. Eu tenho uma experiência bem legal com, sobre a questão da história, com a questão do Tolkien, né, de Senhor dos Anéis. Às vezes a gente começa a apresentar para a criança, quando ela tem um pouco mais de idade, nesse caso, a gente quer apresentar o livro, a história, né, no caso, Senhor dos Anéis. E aqui em casa aconteceu o contrário. Foi pela biografia do autor, a história do Tolkien, que a gente foi para o Senhor dos Anéis. Então, Ah, que assim, isso legal. também acontece, né? Tipo, de tu apresentar a história do autor, de como foi. Nossa, a história do Tolkien, olha, foi, meu Deus. Quem É quiser, sensacional. é muito, muito legal. E tu vê ali a realidade, o trabalho do escritor, né?
trabalho duro mesmo, como tu falou. Sim, Não é do dia para a noite, né? E aí, a partir de tu conhecer a história real daquele escritor, tu se interessa pelo mundo que ele criou. E isso é muito, muito legal para as crianças. E as crianças gostam disso. Eu já fiz isso com as crianças na escola, de apresentar a história do autor e depois o livro dele. E as crianças ficaram muito interessadas. Por quê? Porque tu quer conhecer o que aquela pessoa real conseguiu criar na imaginação, conseguiu fazer. E isso é muito interessante, muito legal. sim, poxa, e assim, é interessante mesmo, porque as crianças se fascinam, né? Porque ao menos tem muitos autores que têm histórias fascinantes mesmo de vida, né? Tolkien, Chesterton, tu pega mesmo um Dostoiévski, esses caras eles têm histórias de vida que a história da vida deles seria muito interessante de ser contada num filme ou num livro, né? E eles ainda têm outras obras maravilhosas que a gente pode desfrutar, né? O que aquelas experiências que eles viveram, mais com a inteligência deles, como foi a fusão para chegar naquelas obras, né? Então, isso tudo é muito interessante. Eu gostei muito dessa tua ideia aí. Eu acho que eu vou começar a usar aqui em casa também para introduzir outros É, autores. é muito legal. Vale a pena tentar. Tá bom? Muito obrigada, Taldero. Foi um prazer. É a primeira vez que Eu a que gente está agradeço. conversando, está se vendo. Verdade, né? E muito obrigada, por compartilhar a tua história aqui, a história da tua família. E quando quiser bater um outro papo, a gente só marca. E quando vir aqui para Floripa, a gente marca o churrasco também. Ah, não, com certeza. Aí tem que. Não pode falhar. Pode Não, deixar. não Não, pode falhar. mas eu que agradeço, Ana. E estou disponível sempre aí. Vamos marcar uma outra conversa, com certeza, porque esse é um assunto importante e a gente tem que falar, né? E a gente sabe que o nosso trabalho aqui no Instagram, a gente vai atingindo uma pessoa aqui, outra ali, mas é uma pessoa que às vezes transforma uma família, que vai transformando outra. E, cara, esse trabalho ele vai crescendo e ele precisa crescer, né, para mais famílias começarem a entender isso e começarem a, vamos dizer assim, a crescer com esses frutos, né? Porque é a família que vai reestruturar esse nosso futuro que a gente precisa, né? Reestruturar. A gente está passando por uma época muito difícil, então é das bases familiares fortes, né, dos pais tomando protagonismo na educação dos seus filhos, e os filhos crescendo e se educando para serem boas pessoas, que a gente vai conseguir mudar e melhorar um pouco o futuro, né? Se a gente ficar querendo depender de político ou qualquer outra coisa, vai ser muito difícil. É, com certeza. Concordo plenamente. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada quem Eu que acompanhou ao vivo agradeço. e está acompanhando depois. E na semana que vem eu vou falar com o pai também. Sempre aparece muito as mães, né? Mas semana que vem tem outro Sim. pai. E ele vai falar da experiência de ensinar inglês para as meninas. As duas filhas Ah, que dele. Tem legal. duas filhas. E vai ser bem legal também. Tá bom? Muito obrigada. Boa Vou estar noite. acompanhando aí, certamente. Espero que todo mundo que acompanhou hoje acompanhe semana que vem também. Tá bom? Obrigada. Então Boa tá, tchau, noite. tchau. Boa noite, Tchau. tchau, tchau.